Camilo, obrigado mais uma vez pelo pronto atendimento ao nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua experiência publicitária com tecnologia. Eu conheci o Camilo publicitário e fico muito feliz de receber o Camilo falando sobre tecnologia, que é uma paixão pessoal que eu tenho. Nós sempre falávamos bastante sobre tecnologia, o Camilo sempre me chama para falar sobre inteligência artificial, temas que hoje ele domina e tem profundo conhecimento. Obrigado, Camilo. Eu que agradeço, Gato, pelo convite, por estar aqui. Primeiro que o evento é um evento incrível, que eu sempre pude acompanhar, sempre pude participar e tendo você na curadoria, fico muito feliz. E esse Camilo da tecnologia, não sou esse cara, né? Continuo sendo o Camilo publicitário que usa da tecnologia, que busca a tecnologia para poder desenvolver. E tenho a certeza que você foi um dos caras que ficou ali me gerando meu entusiasmo, gerando meu interesse pela tecnologia, ouvir falar de inteligência artificial e tudo, e hoje poder trabalhar com isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, da gente conversar um pouco. Obrigado. Eu acho que é mais fácil o nosso papo, porque eu gosto e acredito muito em tecnologia, né? E eu acompanhei a gravação aqui da sua fala para a Tech Week, falando sobre inteligência artificial e os desafios. Então, sempre tem aquela visão do exterminador do futuro, da tecnologia negativa, e eu falo bastante sobre Bright Mirror, porque é o lado positivo do uso da tecnologia. E, com certeza, na sua dinâmica no dia a dia, trabalhando na Vidmob, hoje você deve ter muitos encontros com diretores de criação, com profissionais da criatividade que têm aversão à tecnologia. Me conta um pouquinho como que é essa primeiro choque e depois quando você tem espaço para explicar e entendimento sobre tecnologia. De fato é interessante. Primeiro que eu acesso muito o diretor de criação, a estrutura da criatividade, porque, como você disse, fui publicitário, 20 anos dentro de agência, é a minha tribo, é as pessoas com quem eu convivi a vida inteira. Então eu consigo acessá-los, né? Então eu falo muito com a agência e a primeira coisa que eu fui me certificar quando eu comecei nesse processo com a Vidmob era o que eu podia trazer como um give back mesmo, daquilo que eu tinha buscado como desenvolvimento pessoal meu, como é que eu podia devolver isso para o mercado publicitário e trazer esse incremento, né? E uma das verticais da Vidmob, que eu acabei não contando aqui no papo de hoje, focado mais em tecnologia, mas a primeira vertical, onde a Vidmob nasce, é uma rede de creators, né? É um marketplace de criativos que se plugam e estão espalhados no mundo todo. A gente está presente em mais de 80 países, então tem criativo no mundo todo ali, e brasileiro, como a gente fala do mundo todo, tem brasileiro no mundo todo, né? E aí acho que em quase desses 80 e tantos países ali a gente tem um brasileiro, e eu tenho a honra de poder conversar com eles e trocar. E quando eu vou na agência apresentar a Vidmob, agora nessa coisa do online, né? Quando a gente está ali numa videocall e a gente pode apresentar e tem o criativo, a primeira reação é de espanto. A primeira reação é aquela que a gente falava de, puta, como é que esse cara vai trazer uma tecnologia que vai substituir a minha capacidade criativa, né? Isso nunca vai acontecer. A criatividade é um skill humano e a gente precisa dele para ter. Eu até sou muito cético em relação a tecnologias que se colocam em afazeres do criativo. A hora que a gente traz a eficiência da criatividade, a gente começa a explicar isso para o criativo, que eu vou tirar dele aquela parte do trabalho repetitivo, aquela parte da hora que ele tem que buscar uma informação que, na verdade, atrapalha o processo criativo dele. Então, e que eu tenho uma tecnologia que fornece isso para ele, que dá poder à capacidade dele de ter uma big idea, de desenvolver um conceito criativo, eu inverto o jogo. E aí, não é diferente quando eu saio de uma call dessa, quando eu saio de um papo desse, e esse criativo que tinha a versão dos primeiros minutos, ele se pluga na plataforma. E aí ele se pluga na plataforma como criativo, ele quer conhecer isso mais a fundo. Então eu tenho muito criativo hoje, de agência, de produtoras, de estúdios que entraram na Vidmob depois que eu fiz um pitch comercial de vender a Vidmob. E hoje estão lá atuando, a gente tem
criativos brasileiros incríveis que estão na plataforma, obviamente de outros lugares também, mas por isso. O primeiro momento é cabelo em pé, a versão total ao negócio e como é que isso pode ocupar o espaço dele. Mas a partir do momento que ele entende o papel, a gente não está aqui para avaliar se a criatividade dele vai ganhar um leão em Cannes ou não. A gente está aqui para empoderar aquela criatividade dele que o cliente cobra, que é gerar resultado, gerar venda, trazer uma lembrança de marca. E isso tudo, o algoritmo, isso tudo a inteligência artificial pode dar para ele, para poder trazer. Então, aí a gente inverte o jogo e hoje, felizmente, a gente está com a rede recheada aí de criativos de alto nível, se utilizando e criando empoderados por dados. Pelo que eu entendo de tudo que eu acompanho da Vidimob e também da sua fala, é imaginar como a tecnologia pode potencializar uma big idea, é isso? Exato, exato. A gente nunca vai abrir câmera e falar assim, o algoritmo fala que você precisa. Isso existe, não vou falar que não existe. Isso existe, mas ainda é muito laboratório, ainda é muito leve. O roteiro desse filme foi escrito por uma inteligência artificial? Existe. A gente está buscando, a Netflix utiliza a inteligência artificial para poder entender como ela vai entregar o conteúdo em cada um dos países. Existe, existe. Mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é pegar a Big Idea, pegar o conceito que vem da agência, que é o grande valor da agência, né? As agências criativas, as agências que vão lá para Cannes, ganham leões e tal. Como é que a gente faz isso funcionar num ambiente complexo, de crescimento, diverso? Aí é pegar essa Big Idea, pegar esse conceito criativo e utilizar da tecnologia a favor dela para que a gente adapte cada criativo, a cada plataforma, a cada placement de cada plataforma que responda às métricas de sucesso dos negócios. A gente não está falando aqui de campanhas grandiosas, a gente não está falando aqui de conceitos macros, a gente está falando da last mile, a gente está falando de como descer uma grande ideia para um melhor desempenho no ambiente digital. Mais próximo do rollout de campanha. Mais próximo do rollout de campanha. Mais próximo. A gente cria campanha, mas a gente cria campanha num from scratch, numa necessidade de uma campanha de performance, numa necessidade do cliente agora, durante a pandemia, que muita gente não podia captar e a gente tinha material captado das marcas, então a gente recebia esse conteúdo. A gente tem clientes que produziu através dos seus influenciadores, dos seus patrocinados, como é o caso de marcas esportivas, que o cara produzia e mandava esse conteúdo para a gente. E aí a gente sim vinha com conceito, a gente vinha com a estruturação da peça, mas por conta de uma emergência, por conta do momento. A gente não substitui ninguém nesse ecossistema, o que a gente faz é empoderar todo mundo. A gente tira da mídia a responsabilidade de performance, que hoje é só dela, então a gente começa a dividir essa responsabilidade, traz para o criativo, mas todo o ecossistema da agência, né, o atendimento, o BI, o planejamento, todo mundo vai se beneficiar dessa relação, todo mundo vai ter informação, vai ter insight, vai ter ação a partir dessa relação que a gente está propondo. Então a gente não vai substituir nunca uma agência, como a gente também não vai substituir uma produtora que faz uma captação incrível, que faz shooting, que faz produção, que faz tudo isso. A gente, na verdade, vai entrar para fazer esse rollout que você comentou, mas de uma forma acertada, de uma forma onde o dado vai dizer o que você precisa fazer. A gente não está falando de uma automação que eu pego uma ideia e corto em 400 formatos sem inteligência. A gente também faz a parte da automação, com parceiros, com tecnologias incríveis. Mas antes, a gente precisa da inteligência. Antes, a gente precisa da Big Idea. Antes, a gente precisa do criativo da agência. A dinâmica cliente-agência, em contas médias e grandes, que eu já trabalhei também, tem assim, centenas de campanhas e pequenos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, nós estamos conversando contigo sobre um trabalho com um cliente nosso e nós entendemos que quantos heroes nós podemos criar a partir dessa ferramenta. Quantos, sabe, também não... A complexidade e a dinâmica hoje ainda é tão grande de rollout de peças de produção que também é difícil, né,
Então, nós entendemos assim, como que nós vamos utilizar essas ferramentas em tais campanhas, essa ferramenta em tais campanhas. Então, ainda é complexo e tem uma dinâmica de soltar pratos que é muito ágil e dinâmico também, que precisa usar tecnologia, usar ferramentas e também utiliza a estrutura convencional. Exato. Assim nós podemos dizer dessa forma. Exato. Você pega um criativo, imagina um criativo que está ali desenvolvendo uma ideia para esse cliente e tal. E ele está pensando num formato tradicional, que é o pensamento dele, e que tem uma riqueza ali de elementos criativos, tudo que ele vai colocar. E de repente, vem no plano de mídia que foi definido para aquela campanha, que aquela execução dele precisa estar em 6 segundos, precisa estar num bumper ad do Google, do YouTube. Esse cara não vai conseguir pensar uns 6 segundos para ter. Não cabe riqueza naqueles 6 segundos se ele pensar a partir dos 6 segundos. É aí que a gente entra para empoderar esse cara, para poder trazer, traz a sua big idea, traz tudo que você tem de melhor e a gente faz essa adequação. E os 6 segundos numa peça de YouTube é diferente de uns 6 segundos no Facebook, é diferente de uns 6 segundos para o TikTok. E isso, para um criativo humano, saber como aplicar isso em cada um dessas plataformas, em cada formato, é humanamente possível. E até o tempo que ele leva fazendo isso, enquanto, como você disse, tem outra campanha para ele fazer, tem outra coisa para ele entregar. Hoje, antigamente os briefings vinham muito na estrutura de cria um filme, né? Cria um PVC. Mas hoje, às vezes uma ideia nasce de uma embalagem, às vezes uma ideia nasce de um evento, e a partir dali a gente começa a tirar insumos para poder ter a criatividade, né? Então, é liberar o criativo para isso, é liberar o criativo para que ele tenha esse pensamento, entregue do lado de cá e o cliente fique feliz lá na ponta, porque esse cliente também é orientado por dados hoje. Esse cliente que antes recebia um Ibope, semanas depois do filme dele ir para o ar, e ele olhava ali, depois ele ligava para o cara de vendas e perguntava como é que foi o impacto disso, ou o cara da concessionária, que você ia lá no sábado de manhã, ele perguntava onde você viu o anúncio. O entendimento do uso do criativo, da tecnologia, para performar suas entregas, performar a entrega dos trabalhos além daquela dependência da execução humana mesmo, né? Que uma máquina faz, um computador, é cálculo matemático, muito melhor do que nós. Então, você me falou sobre a curiosidade que o criativo tem em relação à plataforma, e aí a questão dessas entregas, porque nós falamos da multiplicidade. Então, tem uma riqueza de campanhas e dinâmicas que as agências precisam entregar num tempo X. E aí, você me falou um pouco sobre a constituição, a performance e agora como o criativo pode utilizar o potencial de uma ferramenta tecnológica. É isso mesmo, Gabi. O que a gente encontra hoje no mercado, na hora que chega uma campanha, que chega um briefing, é essa multiplicidade, essa diversidade. Né? Não é mais um filme de 30 segundos que vai entregar aquela ideia e ótimo, tá ali. Um plano hoje vem com 40 formatos para ter, sendo que alguns formatos são muito ingratos, né? Um display, que é um motion, ou você tem uns 6 segundos de um YouTube, você não consegue despejar uma ideia em cima de um 6 segundos. Uma vez ou outra ali você consegue ter um estalo criativo do que vai colocar. Mas como é que a gente faz essa peça performar? Como é que a gente faz essa peça beber da criatividade, beber da ideia da Big Idea, beber daquilo que o criativo da agência desenvolveu e entregar o que o cliente está esperando lá na ponta, que é resultado, que é aquilo ali performar, seja numa lembrança de marca, ou seja numa conversão para venda ou para qualquer outro item de conversão. Então hoje isso era muito distante do ambiente do criativo. O criativo criava e pronto, acabou o trabalho dele. Hoje não, hoje ele é cobrado pela performance, hoje ele é cobrado por aquele criativo dar resultado, né? Do mesmo jeito, tinha o cliente lá do outro lado que acompanhava os resultados de forma distante, acompanhava o resultado da TV através de um Ibope que chegava dias depois, ou que ele media a venda através dos resultados de venda que a equipe lá na ponta fornecia para ele,
o cara lá da concessionária que você ia comprar o carro no sábado de manhã e perguntava onde você viu o anúncio e ele fazia um xizinho, né? Voltando ainda mais no tempo. Hoje não, hoje isso é real time, hoje esse dado está disponível. A partir do momento que eu exerço um clique numa peça ou que eu saia daquela peça, eu estava assistindo e deixei de assistir, esse dado está computado e ele está ali e ele tem acesso. O cliente tem acesso, a agência tem acesso, por que não o criativo vai ter acesso? Só que o criativo não é um cara de dados, ele não é um analista. E esse também é outro problema que a gente enfrentava historicamente, que os dados sempre foram de um analista. E ele recebia um oceano de dados, ele precisava de um copo d'água de dados, aí ele pegava aquele copo d'água, usava para aquilo que ele precisava, que normalmente era para um relatório, e ele desprezava tudo que tinha em volta, com muita riqueza de informação que se perdia ali. Então a gente consegue trazer isso em forma de insight, em forma de ação, que chega numa forma que o criativo pode consumir. Então ele vai receber esse dado, vai se empoderar a partir dali e vai entender o que ele precisa fazer para aquele criativo dele performar melhor. Performar melhor na televisão, no cinema, no evento? Não. Performar melhor nas plataformas digitais da onde vem aqueles dados, né? Porque o dado vem de algo que está sendo consumido. Então é isso que a gente consegue botar dentro de um ecossistema e fazer esse cara ter uma melhor eficiência. Porque ele vai ser medido, ele vai ser cobrado a partir daí, né? Ele vai ser cobrado através dessa relação. Você falou sobre a adequada distribuição de conteúdo, né? Então você tem a distribuição de conteúdo adequado para cada canal com a performance aferida. E do lado de cá, o que nós estamos falando? De gerar 400 assets visuais, por exemplo, que o André gera para a Volks da vida. Então, é o T-Cross. Recebido o cálculo matemático, que é o arquivo em 3D, a gente solta 400 assets visuais para utilizar. Então, isso acaba ficando humanamente impossível, né? Então, Exato. nós temos o quê? A capacidade de multiplicar a quantidade de assets gerados, entregando e respondendo a uma demanda de performance. E isso fazia com quantas pessoas, né? Quantas pessoas nós precisávamos para fazer esse trabalho robotizado? Exato, Né? e um trabalho repetitivo, um trabalho que tirava o tempo do criativo, do que ele estaria fazendo, desenvolvendo uma outra campanha ali, que poderia ganhar um leão em Cannes, que é a métrica ali das agências também, na relação criativa, enfim. Isso tudo tem valor, isso continua tendo valor. O mercado mudou lá na ponta, mas ele continua tendo isso, né? Sim. Agências criativas, essa necessidade de fazer. E quando você precisa fazer 400 criativos de Volks, por exemplo, como você comentou, você tem as ferramentas de automação, mas antes disso a gente tem um layer de inteligência, da inteligência artificial, que precisa dos 400, quais são desses 400 que performam, que trazem resultado para a gente conseguir otimizar, inclusive o investimento de mídia. Na ponta a gente está falando de dinheiro. Então, quais desses formatos, né? Porque hoje a gente tem um monte de ferramenta de automação que as próprias plataformas disponibilizam também e que não tem esse layer de inteligência antes. Então, o que a gente está colocando aqui é uma Big Idea que vem através da inteligência artificial, através dos dados, sendo empoderada, né, trazendo essa resposta para isso. Depois a gente tem a validação desse criativo dentro dos Brilliant Basics, das melhores práticas da marca, ou seja, a gente consegue chegar numa leitura do como aquela marca performa melhor e como um criativo daquela marca performa melhor em cada placement, em cada plataforma. E a hora que a gente tem toda essa equação resolvida, aí a gente entra para uma automação. Aí a gente entra para 400 cortes, aí a gente entra para aquilo que vai trazer resultado. Mas nisso, o criativo já fez mais 2, 3, 4 campanhas, enquanto a gente está prosseguindo com esse trabalho. E mesmo assim, a gente está sendo muito mais rápido do que um time com dezenas de criativos. Porque aí é uma planilha, é um Excel que sobe numa máquina e sai desenvolvendo essas peças criativas, né? A Vidmob, ela não é uma automação, a gente trabalha com parceiros de DCO, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas a gente estabeleceu esse layer de inteligência, como a gente cria o template para automação. E a gente tem tido ali excelentes resultados também nesse meio campo ali entre a Big Idea e a execução através de um DCO.
Sobre as automatizações, isso que nós falamos, ela é um fato, né, dentro da nossa experiência e vivência para todas as gerações de conteúdo. Então, assim como nós temos o direcionamento do conteúdo a ser gerado, nós temos as automatizações também para gerar conteúdo, né? Isso já é um fato e não tem mais o que a gente, sabe, questionar, porque a realidade que nós temos de ambientes tridimensionalizados e a velocidade de produção, né? Então, o custo era muito alto para abrir câmera, captar, e hoje nós temos um aparato de ferramentas tecnológicas que consegue reduzir e otimizar essa geração, assim como o entendimento da melhor informação a ser gerada, né? Eu acredito bastante também, assim, minha opinião sobre tecnologia, acredito que é um acelerador do tempo para a gente fazer coisas mais humanas, né? Então também nós trazemos com essa aceleração tecnológica uma outra coisa, o ser humano poder ser mais humano, né? E menos robotizado, né? E queria, se você quiser encerrar sobre esse tema, que eu quero entrar com outro tema agora e fazer algumas perguntas para ti sobre um outro tema. Eu acho que a gente pode ficar aqui dias conversando, Gabs, ainda mais eu e você, né? A gente vai achar assunto aqui sobre esse tema. Eu quero deixar aberto, quem quiser conversar com a gente, então eu deixei ali meus contatos, então à vontade, e a gente segue nesse papo, porque senão a gente vai ficar aqui horas e não vai conseguir finalizar. Sim. Bora lá para o que tiver mais de assunto. Além do trabalho na Vidmob, eu tenho acompanhado, vocês fizeram a cobertura do Web Summit agora, num podcast super rico. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você está fazendo e qual que é a intenção por trás do conteúdo e compartilhar com o pessoal, para o pessoal poder acompanhar seu trabalho além do trabalho da Vidmob. Eu trabalho como um profissional de conteúdo, de geração de conteúdo, que eu admiro bastante e acompanho tudo que você faz também. Obrigado, né? Obrigado por ouvir o nosso podcast. O Tomorrowcast nasceu, na verdade, dessa loucura de pandemia, né? A gente com o Instituto, a gente foi buscar também qual que era esse modelo do Instituto que a gente poderia trabalhar. O Instituto for Tomorrow, para quem não conhece, é uma rede global de designers que se orientam para o futuro. Então, a gente tem ali desde clientes que utilizam do Instituto para testar, para provar produtos que vão estar no mercado, mas a gente tem muito essa coisa do human-centric, então de trabalhar a questão do propósito, de entender isso para as marcas, e a gente tinha muito o olhar da experiência também, que era como a gente conseguia trazer a experiência dos eventos, a experiência de workshops, tudo isso que a gente pode ter a riqueza de conviver e co-criar. E a gente, obviamente, com a pandemia foi uma coisa que a gente sentiu, apesar do Instituto ele já ser uma rede global, ele já ser meio remoto, né? Tem eu aqui no Brasil, o João lá em Portugal, liderando o Instituto, e aí a gente tem designer em Amsterdã, designer em Nova York, então ele já se encontrava virtualmente, mas a gente veio num desafio de como a gente poderia acelerar o Instituto também nesse momento de aceleração. Então, o primeiro passo ali foi definir algumas verticais para o Instituto, sem abrir mão, obviamente, que no final tem um negócio ali, né? Então, a gente recebeu a Camila, que veio para somar no time do Instituto aqui no Brasil, até porque eu tenho esse brinquedo da Vidmob que não é tão simples na gestão do dia a dia. A gente tinha uma série de afazeres ali para conseguir tocar. E ela nos ajudou bastante na construção disso. Então, a gente tem uma vertical, que é uma vertical de produção de conteúdo. E a gente passou por tudo. Vamos escrever no LinkedIn. Não, isso é boring, isso é chato, isso as pessoas não vão ler e tal. Até que veio a ideia de ser um podcast. E a gente não tem equipamento, a gente não tem tempo, a gente não tem, sei lá, paciência para poder gravar. Mas a gente entendeu que a gente tinha uma missão, que era passar a informação de alguma forma. E como o podcast hoje tem sido algo consumido e tem sido algo dinâmico que podia trazer, a gente falou, por que não? Por que a gente não se sente incomodado e a gente vai fazer essa história? Isso a gente tomou a ideia de fazer, foi meses ali antes do Web Summit, que aí cai na segunda
vertical do Instituto, que eram as experiências, né? A gente vivia com a questão de ir nos eventos, de viajar para os grandes eventos de inovação, os festivais, e poder estar acompanhando, estar em missão executiva, estar em missão de negócios. É um papel também meu, do Instituto, da gente fazer, que também, com a história da pandemia, mudou a forma de consumo dos eventos, né? A gente teve uma série de eventos online esse ano, que aconteceram online, e o Web Summit não era diferente disso. E o Web Summit, até pela minha relação com o João, de ser em Portugal, o Web Summit tem essa coisa de que eu já tenho um bom tempo indo para o Web Summit. Falei, pô, o Web Summit é um legal para a gente poder testar. E aí a gente falou, pô, testar, né? Parece que é simples colocar. E aí a gente assumiu esse desafio de fazer a cobertura do Web Summit. O Tomorrowcast, ele é semanal. E aí a gente falou, cara, se for semanal, a gente vai perder muito do conteúdo ou vai ficar algo muito pesado, muito extenso e tal. Pô, vamos fazer diário, vamos fazer igual ao evento. Meu, loucura total, mas fizemos, aí superamos esse desafio. A gente viu que a gente era capaz de fazer, tá lá para quem quiser ouvir o Tomorrowcast. A gente tem algumas edições antes, né, algumas edições pré-Web Summit. Depois a gente tem os 3 dias do Web Summit, que a gente fez a cobertura diária, então a gente assistia as palestras, assistia ali a todo o conteúdo, se reunia no final do dia, e aí considerando fusos horários e tudo, discutia, debatia ali sobre o que a gente viu, mais ou menos aquilo que a gente já fazia nas missões. Você já teve algumas ali com a gente já foi parceiro de missões, né? Então, e às vezes a gente fazia com uma cerveja, com um vinho ali, que fluía muito melhor, né? Do que tem, não, a gente fazia ali no final de um dia de outras calls, de cliente, de filho, de tudo isso que está acontecendo dentro de casa, mas a gente fazia ali e gravava. E aí a gente gravou, então cada episódio tem ali em torno de 30 minutos, onde a gente fala de cada um dos 3 dias do Web Summit. Já saiu o semanal, né? A gente já voltou para o semanal, a gente lançou recentemente uma análise sobre o Ano em Busca do Google. Então, também pegando um conteúdo e podendo analisar ele de como isso interfere no nosso dia a dia, no nosso futuro. Então, a gente segue nesse propósito. Então, ele é um podcast semanal. Tomorrowcast está em todas as plataformas de podcast. Então, está no Spotify, está no Google, está no Anchor, enfim. Onde você tiver o costume ali de escutar podcasts, vai encontrar lá o Tomorrowcast. E o nosso conteúdo, sem pretensão nenhuma de querer dizer alguma regra ou como fazer, é muito mais um papo solto mesmo, onde a gente conversa, onde a gente troca ideia e rezando aí para a tecnologia trazer uma forma de isso virar interativo também, não só a gente falando e alguém escutando. Mas a gente está sempre aberto a ideias, aí, a conteúdo. E obrigado por ouvir e vem contribuir com a gente. Próximo eu vou gravar com você. Sobre tecnologia e interação a gente pode combinar. Tem uns caminhos aí, vamos combinar. Então bora, convite feito. Feito, fechado. Obrigado. É super generoso sua intenção de compartilhar conhecimento, conteúdo, porque o Camilo, ele tem essa cara de jovem, mas ele vivenciou muitos festivais e foi o que ele falou, nosso parceiro de missões da B-Design. Eu prefiro com cerveja, então... Eu também. Eu prefiro com não cerveja. As virtuais. E não as virtuais. Essas sessões de download, as nossas experiências, o Camilo sempre foi um grande parceiro meu, da B-Design, e é uma pena que esse ano nós não... O Web Summit, no ano passado, nós tivemos esse projeto. Estávamos juntos. Tinha o SXSW, que nós só vamos agora em 2022. 2022, o ano que vem ainda vai ser virtual. Aliás, a última reunião física que eu fiz presencialmente e tudo, foi aqui no escritório, onde a gente estava fazendo o warm-up da missão para Austin esse ano. 13 de março foi quando foi decretado, se eu não me engano, a quarentena e tudo. E a gente estava indo no dia 15 para Austin, a gente estava embarcando e acabou que não aconteceu, mas vai voltar. A gente acredita. A tecnologia também está a favor disso, a ciência, a gente acredita muito nisso, em breve a gente vai estar aí vivenciando tudo isso. Enquanto não, a gente segue do jeito que dá, a gente vai utilizando a tecnologia também para se reinventar, para acelerar a forma de fazer. E continuar compartilhando com generosidade, conhecimento e conteúdo, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gabs. Obrigado a todo mundo aí. Valeu.